Bom dia, boa sexta-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama, Aquecimento do Globo Terrestre, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Elevação da temperatura. Há muito tempo venho alertando para essa realidade. O mundo, durante milhares de anos, esteve mergulhado na era da noite, fria e governada pelo espírito da lua. Agora começou a mudar para a era do dia, regida pelo espírito do sol, e por isso bem mais quente. De fato, esse aquecimento aconteceu primeiro no plano espiritual, mas atualmente está afetando de modo bastante sensível a parte física. Trata-se, pois, de uma ocorrência muito interessante e da qual eu sou um exemplo vivo. Basta observar, por exemplo, o que dizem as pessoas a respeito de mim quando, no inverno, entro num recinto e ele começa, aos poucos, a se aquecer devido à minha presença. Eu mesmo me dou conta de que, ao permanecer durante um determinado tempo num local, a temperatura ambiente começa a subir. Até hoje é assim. Aqui, toda vez, pode perguntar para o ministro Vanderlei, para a ministra Silvia. A gente vem aqui, senta ali, já começa. Conforme vai chegando o horário da oração, aquilo vai esquentando. A hora que começa a oração, então, aí já é. Quando vê, está tudo suado. Tudo suado. Ontem, embaixo do kimono usa uma já para isso mesmo, né? Para proteger do suor, molhado. Totalmente molhado. Estava frio ontem. Frio, não é? Muito, esquenta muito. Ontem, como dia 15 de junho, então, né? Data mais importante para os messiânicos, né? A pessoa que veio, pessoa com muita fé, né? Deixou de fazer muitas coisas, veio. Dedicaram também o dia inteiro, né? Na preparação, mesmo dia 14, mesmo no fim de semana passado, dedicando, né? Se preparando para receber essa luz. Então veio, nunca veio tanto. E isso só vai aumentar, cada vez mais. Aumentar. Tem consequências? Tem. Aumenta as purificações. Daí não é fácil aguentar, né? Ultrapassar. A gente chora, quer fugir, mas não tem jeito. Tem que atravessar. Não dá para esconder. Não tem onde se enfiar. Qualquer buraco que você enfia, a luz está entrando. Não tem como correr. Você corre de um lugar para o outro, chega no outro, luz está lá também. Está lá. Ou seja, purificação está esse mundo inteiro atravessando, né? Mas isso é interessante. Esse lugar onde Meishu Sama estava, então o que ele fazia? Ele colocava termômetro. Então ele falava, antes de eu entrar, vê como está a temperatura. Aí a pessoa olhava, falava, está lá, tanto. Tá? Depois que ele entrava, depois de 5, 10 minutos, olhava de novo a temperatura, já tinha subido 1, 2 graus. Dava diferença. Onde ele estava, esquentava. Como diz o ditado, né? O circo pega fogo. A gente está vendo, né? O circo pegando fogo. Vai fazer o quê? Vai pegar mesmo, é assim mesmo, né? Esse fato, conforme já expliquei várias vezes,
decorre da bola de luz que existe dentro do meu ventre, cujo calor irradiado é intensamente forte. Mesmo quando estendo a mão para ministrar de orelha centenas de pessoas, muitas delas, segundo me relatam, transpiram bastante. Outro ponto fundamental a ser considerado é que as religiões existentes são protegidas pelo Deus lunar e por isso, ao realizarem curas, aliviam somente os sofrimentos físicos através da solidificação de toxinas num processo semelhante ao da medicina. Curas feitas pelas religiões que são protegidas por deuses ainda da Era da Noite. Quais são da Era da Noite? Todos. Era do Dia começou aqui no mundo material, depois, na década de 50. No reino de Yuyugen, 1881. Então, todas as anteriores regidas pelo Deus lunar. Por isso, quando você fala de cura de outras religiões pela imposição da mão, estão falando assim, é jorei. Não é jorei. É solidificação. É diferente o processo. Não é um processo de dissolução de toxinas e, consequentemente, eliminação de nuvem espiritual. Não. Solidificando toxina. Isso é importante saber, né? Na messiânica, todavia, acontece exatamente o oposto. Como tem a proteção do Deus solar, dissolve as toxinas por meio da febre, eliminando-as logo depois. Consequências. A partir de agora, devido ao aumento da temperatura da Terra, as purificações vão ficar mais intensas. Você precisa saber. Não é que, então agora aumentou a luz, as purificações vão diminuir. Pelo contrário. Agora é que vai purificar mais ainda. Se antes já não estava fácil, eu estou aqui tentando imaginar o que será de nós isso. Acho que nós vamos virar mingau. Vamos derreter, virar mingau. Quem já está há bastante tempo se purificando, não vai sofrer tanto. Mas quem começou agora, muito mais coisa para eliminar do que outras pessoas que já estão eliminando há muito tempo. Vai sofrer mais, né? Isso é lógico, né? Como o aquecimento do planeta está se tornando notório, até mesmo os meios de comunicação já começam a falar a respeito dele. O jornal NHK, Rádio Estatal Japonesa, em sua edição de 15 de dezembro de 1952, publicou um artigo dizendo que cientistas do mundo inteiro afirmam estar o globo terrestre esquentando. Outra comprovação importante é que a temperatura média de Tóquio, comparada à dos invernos anteriores, está mais alta, embora nos últimos tempos tenha feito muito frio, principalmente pela manhã e à noite. Recentemente, um jornal dos Estados Unidos noticiou que o Real Instituto Geográfico da Dinamarca publicou um estudo segundo o qual o calor da Terra aumenta pouco a pouco em consequência da radiação solar. Também no Chile, um cientista constatou que a intensidade dos raios solares está permitindo o aquecimento paulatino do globo terrestre. Na Suécia, outro estudioso, baseando-se em observações efetuadas em várias partes do mundo, afirma poder comprovar que o planeta está ficando cada vez mais quente.
Esse estudioso sueco diz também que o número de dias nos quais a temperatura caiu abaixo de zero numa cidade do norte de seu país corresponde à metade daqueles em que o idêntico fenômeno vinha ocorrendo nos últimos 75 anos nesse mesmo local. Acrescenta ainda: o gelo na Groenlândia está derretendo lentamente, fato já conhecido há bastante tempo. Outro episódio digno de nota é que no Mar Branco, ao norte da Rússia, e na Baía da Bósnia, a leste da Escandinávia, o período de congelamento do mar encurtou nos últimos anos. Em consequência, prolongou-se para 3 ou 4 semanas a mais o tempo em que a navegação pode ser efetuada nessas regiões. Um biólogo americano, professor universitário, realizou uma pesquisa com animais selvagens, chegando também à mesma conclusão, qual seja, a de que a Terra está esquentando. Suas afirmações se baseiam no fato de ser cada vez maior o número de espécimes que passaram a viver no norte, não só dos Estados Unidos, mas também do Canadá, ambas regiões de clima notadamente frio. Conclusão: com base em todas as pesquisas realizadas, os cientistas estão comprovando que a temperatura do globo terrestre se eleva dia após dia, determinando mudanças evidentes em todos os setores da vida na Terra. E eu afirmo, nem mesmo os descrentes podem duvidar desse fato. Bom, esse é um fato hoje, então, naquela época, década de 40, 50, ainda a pessoa ficava, será? Hoje não tem mais será, todo mundo já sabe, mas não sabe a causa. Acha que é problema de efeito estufa, acha que é isso, mas não é. A causa é o aumento da intensidade do espírito do fogo. Aumento daquela luz que foi colocada no ventre de Meshama, dia 15 de junho de 1931, né? Ou 26, bom, enfim. Bola de luz, aumentando, esquentando o mundo inteiro. Antes, quando Meshama estava aqui encarnado, vamos dizer assim, lugar esquentava onde ele ia. Ele ia num lugar, esquentava, comprovadamente, através de medição da temperatura. Depois que ele partiu para o mundo divino, desencarnou, vamos dizer assim, o espírito dele ficou livre para ir em qualquer lugar. E agora, todo lugar onde ele vai, aumentando mais do que já está. Não é que, se você andando, recebe essa luz. Andando na rua, sem querer, recebendo luz. Então, o mundo inteiro purifica. Só que não deixa, né? Não aceita. Por isso a importância de entender o ensinamento para poder aceitar a purificação. Não é fácil, é difícil. O Meshama nunca falou assim, é muito fácil. Não. Ele fala, dói, machuca, às vezes machuca o corpo físico, às vezes o corpo mental, o sentimento, o corpo espiritual, cheio de nuvem, mexe no sono da pessoa. Imagina uma pessoa cheia de toxina. Aí, aquela toxina começa a dissolver. Aí começa a andar pelo corpo, passar pelos nervos. Como que a pessoa fica? Irritado, nervoso, bravo. Simplesmente é toxina andando pelo corpo.
né? Não é fácil. Você sabe que é isso. Mas se essa pessoa está assim, todo dia alguém, né, ou alguma coisa incomodando, a pessoa, será que vai aguentar quietinho? Vai acabar brigando, discutindo, arrumando confusão. Sim, isso é notório, né? Notório. É assim mesmo. E faz parte. Porque, como a gente possui mácula, isso acontece para limpar. Limpando, através do conflito. Interessante, né? Não é limpando só através de doença. Pobreza e conflito também é limpeza. Às vezes não é um conflito entre duas ou mais pessoas, às vezes conflito interno. Dentro de nós mesmos, às vezes, a gente entra em conflito. Conflito de ideias, conflito de sentimentos, conflito de vontades. Você quer, mas não quer. Gosta, mas não gosta. Não sabe o que fazer. Acontece, né? Por isso é importante a fé. A fé ajuda muito, né? Porque quando você está assim, você acaba percebendo como você mesmo está e acaba tentando se proteger, evitando algumas situações, né? Mesmo assim, não é fácil. Para cada pessoa, para cada um de nós, vem purificação pequeno até muito grande. Depende da necessidade da pessoa ser purificada. Tem pessoa que precisa muito ser purificada. Por exemplo, messiânico. Messiânico, Deus quer utilizar, não é? Mais e mais. Só que para ele usar, precisa limpar. Então, purificação vem, geralmente, mais forte do que para outras pessoas. E se você ainda é messiânico, muito atuante, dedica muito, sempre, né? Mais forte ainda, vem purificação. Não tem como, mas é bom agradecer, porque depois da tempestade vem a bonança. Mês passado, pessoa de outra cidade, né, mas que está ligado aqui com a gente, né, ligou com a gente, mandou mensagem assim, que foi lá em Miracatu, dedicar, teve aqui, né, participou do culto, depois foi lá e já estava purificando, mas a purificação aumentou muito depois que foi lá dedicar em Miracatu, aumentou muito, começou a ter problema assim, ficar grave, começou a ficar grave, né? Aí mandou mensagem, né? Eu falei, depois da tempestade vem a bonança, porque quando a gente está de fora, olhando, para a gente é nítido um ensinamento, está limpando, vai receber graça. Se está limpando desse jeito, é que alguma coisa boa vai acontecer. Dito e feito, recebeu graça, resolveu problema financeiro, né? Problema financeiro é grave, né? Porque afeta tudo, saúde, conflito, tudo, falta de dinheiro. Resolveu, graças a Deus, recebeu graça, passou concurso público,
Nunca mais vai esquentar a cabeça com isso. Graça é grande, né? Não é pequeno. Empreguinho ou qualquer lugar, né? Funcionário público. Vai ter estabilidade a vida inteira. Não tem mais preocupação. Isso é grande graça. Mas teve que passar apuro grande, viu? Grande. Não queria estar no lugar. Não gostaria. Ninguém quer, né? Na verdade, ninguém quer sofrer. Claro. Mas quando vem, a diferença é que a pessoa ficou firme, né? Na fé, não desistiu, continuou, aí veio graça. Mas muita gente, acontece isso, o que faz? Desiste, pula fora, pula fora. Aí tenta buscar alguma solução artificial para o problema. Momentaneamente acaba resolvendo, mas depois vai tudo por água abaixo. Porque não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Solução verdadeira. Então, hoje dia 16 de junho, não é que ontem houve aumento da luz e hoje ainda aumenta um pouquinho. Cada segundo que passa, um pouquinho, é gradativo. Só que quando chega no dia 15, intensidade é como você sempre andando, mas de repente você deu um salto. É salto, teve salto, pulo, pulou. Então, a gente precisa se preparar, porque pode vir purificação, né? Pode vir. Pode ser que seja muito branda, mas pode ser bem forte, né? Então, se preparar espiritualmente, materialmente. Como que prepara? Lendo o ensinamento, ministrando de orelha, dedicando. Desse jeito. Esse é principal. Ler ensinamento, ministrar de orelha, dedicar. Dedicar, eu digo dedicar na igreja ou outros lugares também dá, né? Só vai numa praça e começa a colocar flor, amarrar orquídea nas árvores. É uma dedicação, né? Quem passar vai falar, nossa, que lindo, né? Recebendo graça. Ou seja, acumular virtude. Não só ir até a igreja não resolve. Tem que acumular virtude. Ir na igreja não resolve, né? Só acha que indo lá vou receber luz e está tudo certo. Não. Tem que ter crédito, né? Do alto. Acumular crédito. Porque quando chegar a hora H vai precisar, né? Se dinheiro falta, você tendo crédito, já não falta tanto, pelo menos, né? Alguém pode ajudar, como esse caso que eu contei. Recebeu muita ajuda das pessoas, cesta básica, essas coisas, porque chegou a esse ponto de não ter dinheiro para comprar comida, né? Outra coisa também importante é nosso sentimento de gratidão por tudo que Deus está dando para nós. Agradecer o que tem, ao invés de reclamar e ficar querendo o que não tem. Querer o que não tem até pode melhorar. Querer melhorar é maravilhoso, claro. Você tem que cuidar, né? Para não ficar só querendo
e esquecendo de agradecer. Senão fica invertido. Fica a matéria precede espírito. Aí tudo dá errado. Tem que ser espírito precede a matéria. Mesmo quando mesmo a parte financeira, se você vai comprar, por exemplo, um celular novo, se você querendo aquele mais caro de todos, tem que pensar, né? Para quê? Eu lembro quando eu trabalhava com informática, tinha pessoa que vinha comprar computador, pedia para montar, né? De acordo com a característica que ela queria. Eu falava, então você não precisa muita coisa. Para o que você vai fazer? Esse dado. E por um preço bom. Mas a pessoa não queria. Não, eu quero assim, assim. Eu falava, nossa, mas você vai trabalhar com o quê, né? Qual a aplicação que vai rodar nesse computador? É AutoCAD? Você vai fazer programação, alguma coisa? Mexer com editor de vídeo, edição de vídeo, é o que é? Não, é só para... Eu falava, não, então, tudo bem, você quer comprar, gastar, gasta. Mas é como você ter uma Ferrari e não sabe dirigir, ou não tem estrada para andar com aquela Ferrari, a pessoa não tem lugar que você pode correr. Para quê? Esse desperdício. Cuidado, desperdício. Não é? Às vezes é tanto desperdício, depois começa a ter problema financeiro. Por quê? Desperdiçando. Pequenas coisas, tem que cuidar. Meixo Sama, esse todo mundo sabe, né? Ele comia, japonês adora arroz, né? Meixo Sama não era diferente. Então comia arroz, se um grão ficava lá, ele pegava um grão, comia um grão. Nunca desperdiçava, jogava fora. Ele falava, um grão de arroz é sinal de assim, infinito. Então um grão plantando, quantos grãos pode dar, né? Tanta produção de alimento, batendo recorde, né? Safra de milho bateu recorde. Mesmo carne de vários, enorme, né, a produção. Apesar de ser tudo como se diz, transgênico e mesmo a proteína animal, tudo cheio de antibiótico, de tudo. Mas muita produção enorme, né? Como pode a pessoa passar fome? Isso é fácil explicar, não é? Alguém está comendo a mais, não é? Reverendo Nakahashi, uma vez, ele teve culto, né? Pequena cerimônia, acho que bem no começo. Era pouca pessoa. Então levaram o bolo. E aí, quando a pessoa foi cortar o bolo, começou a cortar pedaço grande. Ele falou, não, está muito grande. Metade. Porque ele contou quantas pessoas tinha e para ver se bolo ia dar. Mas mesmo assim, pessoa, como o pedaço era pequeno, comia 2, 3 e 2, 3 pessoas ficaram sem bolo. Não é? Não comeram. Essa sensibilidade, né, de você ver, essa sensibilidade da gente que precisa, isso é altruísmo, não é pensando só na gente, precisa pensar um pouco os outros, né? Senão fica difícil mesmo.
Já pensou? Outro dia veio um bolinho de mandioca, com a massa, né, de mandioca gostoso no culto, com mandioca feita da grande natureza, acho que com recheio de carne seca, estava gostoso. Mas eu quando olhei, eu sempre lembro essas coisas. Quando eu olhei o que tinha e quantas pessoas tinham, eu falei, alguém vai ficar sem. Então eu pedi para cortar a metade, né? Mas é interessante, depois, olhando assim, a pessoa aguardando 4, 5 pedaços dentro de uma botinha, não sei, acho que para levar, né, para algum lugar. Aí perguntei, falei, o que é isso daí? Não, esse é dos ministros. Eu falei, só que já tinha comido do outro pratinho que estava lá de trás, porque não sei por que separar para ministro. Foi junto com todo mundo. Ministro não é Deus, não é divindade, não é nada. Foi lá. Se tiver, vai comer. Se não tiver, não faz mal. Alguém comeu, tá bom. Não preocupa, né? Porque senão, separando 4, 5, 6 pedaços para o ministro, alguém vai ficar sem comer. Ministro não precisa, já está gordo. Todos os ministros aqui, tudo gordinho. Ministra Silva, tomara que não escute, ela vai ficar brava. Tá bom. Agora já foi. Muito obrigado. Depois eu corto. Muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado.